dia 30 de abril. Nós chegamos no último dia do mês de abril. E que dia da semana é hoje? Ontem foi quarta-feira, amanhã será sexta. Então hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, quinta-feira. Vamos separar os materiais que nós vamos utilizar hoje? As apostilas serão o material integrado e o caderno de tarefas, que é o para casa. Hoje eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Nós vamos precisar também de algodão, feijões e um copinho. Eu estou usando um copinho descartável, mas vocês podem usar qualquer copinho que vocês tenham aí na casa de vocês, beleza? E vamos precisar também de lápis de escrever e borracha. Separa tudo e volta que a aula de hoje está muito interessante. Vocês lembram o que nós conversamos ontem na videoaula? Ontem nós aprendemos sobre os alimentos naturais e sobre os alimentos industrializados. Nós vimos também que alguns alimentos industrializados não fazem nada bem para a nossa saúde e que nós não podemos consumi-lo todos os dias. O ideal é que a gente consuma somente o que vem da natureza, né? E principalmente as frutas, os legumes, as verduras, tomando bastante água. A doutora Brunella explicou direitinho para nós os grupos de alimentos, né? Foi muito interessante. Agora que a gente já sabe que nós, seres humanos, precisamos dessa alimentação saudável, será que as plantas também se alimentam? O que será que é o alimento das plantas? Vocês têm plantas na casa de vocês? Já observaram uma plantinha crescendo? Hoje nós vamos aprender sobre a alimentação das plantinhas, como que elas crescem, como que elas se alimentam, tá? Então prestem muita atenção que agora a gente vai conversar sobre as plantinhas. Vocês sabiam que as plantas também têm bebês plantas? Assim como os animais, como os seres humanos, as plantas também têm bebês. Mas como será que nasce um bebê planta? Assim como vocês são crianças, as plantas também nascem bem pequenininha e vão crescendo, 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 até virarem essas árvores lindas que a gente vê por aí. Mas um bebê planta não nasce na barriga da plantinha, né? Como a gente nasce. Como será que é formado um bebê planta? O bebê planta está dentro da semente. Sabe a semente do abacate, a semente da ameixa? Ela está dentro das sementinhas. E lá dentro, bem confortável, ela recebe os dois alimentos principais e super importantes para uma planta. Vocês sabem qual é? É a água e a luz do sol, o calor. Então, lá dentro da sementinha, bem confortável, o bebê plantinha está lá, só recebendo a aguinha, recebendo o calorzinho e os nutrientes da própria fruta. Sabe o feijãozinho que a gente come? Esse aqui, ó. O feijãozinho também é uma semente. Se a gente pegar esse feijãozinho, colocar numa terra bem fofinha ou até mesmo em um algodão, colocar a aguinha, deixar ele no solzinho, depois que passarem os dias, vai crescer uma arvorezinha, porque ele também tem bebês plantinhas dentro dele. E como eu já disse, as plantas precisam da água e da luz, que são os alimentos das plantinhas. Vocês já repararam que uma planta sempre cresce virado para onde tem luz? É porque ela precisa muito, muito, muito da luz, do calorzinho e da água. Nós vamos fazer uma experiência para a gente observar tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Mas para poder plantar, para poder cuidar de uma árvorezinha, nós precisamos conhecer as partes. Vocês não concordam comigo? Então, quando a gente planta lá a nossa sementinha, que tem o bebê plantinha dentro da semente, nós colocamos ela na terra, colocamos água. Vocês sabem qual é a primeira coisa que cresce?
a raiz. A raiz desce para lá dentro da terra e é através dela que a árvorezinha vai receber os nutrientes e sugar a água. Então ela vai sugar a água, sugar os nutrientes e vai crescer. Vai nascer primeiro um caule verdinho, bonitinho, que vai sustentar a plantinha junto com a raiz. E depois do caule quem vem? As folhas. Vocês sabiam que é através das folhas que as plantinhas comem? Elas absorvem a luz do sol e vai entrando no caule, indo até a raiz, da raiz volta os nutrientes e a água. As árvores frutíferas também vão produzir as flores e depois das flores, os frutos, né? Vocês já repararam que quanto mais vocês crescem, mais fominha dá? É a mesma coisa com as plantas. Quanto maior elas ficam, mais elas comem, mais luz solar elas precisam, aguinha, nutrientes da terra. E depois que elas vão crescendo, a gente vê essas árvores lindas e gigantes que existem no mundo afora. Agora eu quero mostrar para vocês a imagem de uma arvorezinha. E vocês vão me ajudar a nomear as partes dessa planta, tá bom? Agora nós vamos nomear as partes da planta nível 3. Vocês podem me ajudar? Eu vou selecionar aqui uma imagem para que a gente possa colocar os nominhos de cada parte da plantinha. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Vocês lembram qual é a primeira parte que nasce depois que nós plantamos a sementinha? Quem é? É a raiz, né? Então, aqui está a nossa raiz, ó, embaixo da terra. Então, o nominho é raiz. Com que letra que começa raiz? Olha o sonzinho. Ra. Com a letra R. Raiz. Então, a primeira parte, nós já vamos nomeá-la aqui, ó. Raiz. Depois que a raiz está lá na terra, sugando a aguinha, os nutrientes, quem vai nascer? O caule. Qual é a primeira letrinha da palavra caule? A letra C. Caule. Depois do caule, vai vir as folhas, que são responsáveis por receber a luz do sol, que é o alimento também da plantinha, né? O calor. Então, vamos colocar o nominho dela? As folhas. Aqui, folhas. Depois das folhas, nós temos aqui, ó, as flores. Também começa com a letra F. Flores. E depois das flores nascem os frutos, né? Depois que a árvore cresce, se alimenta bem, nascem os frutos. Vamos organizar aqui. Flores e... Nomear as partes da planta com vocês foi muito fácil, vocês acertaram tudo. Agora eu quero mostrar para vocês um videozinho que ilustra as plantinhas se alimentando, tá? Ele vai mostrar para vocês de uma forma bem simples como que a planta se alimenta da água e do sol. Assistam ao vídeo. Você sabe o que é fotossíntese? Após uma chuva,
A água infiltra no solo e as raízes da planta absorvem essa água da terra, subindo até as folhas. O gás carbônico, que está presente no ar, é captado pelas plantas através das folhas. Então, todas as moléculas estão presentes na folha. Com a incidência da luz do sol, a reação da fotossíntese acontece, formando açúcar para o funcionamento da planta e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Sendo assim, a reação da fotossíntese ocorre na planta a todo momento. Agora que nós já conhecemos todas as partes da planta e sabemos do que elas se alimentam, vamos fazer uma experiência? Abram para mim a apostila integrado lá na página 71. É essa página aqui, ó. Nessa página da apostila, eles convidam para que a gente plante feijõezinhos, para que a gente possa observar todas essas etapas, né? Que assim como os seres humanos, as plantas também têm o ciclo da vida. Por isso que lá no começo do vídeo, eu pedi para que vocês separassem algumas coisinhas, vocês lembram? Nós vamos agora precisar do copinho, do algodãozinho e dos feijõezinhos. Nós vamos plantar o feijãozinho hoje, dia 30 de maio, e vamos observar o crescimento desse feijãozinho. Vocês lembram do que ele precisa para crescer? De água, um pouquinho só, porque se colocar muito aqui não dá certo, tá? E de calor, de luz. Então sempre tem que lembrar de tirar o copinho lá para tomar solzinho, tá? Aproveita você também toma um pouquinho de sol, que faz muito bem para a saúde. Aqui na apostila, nós vamos colocar as datas, né? Então, o primeiro dia é hoje, 30 de maio. Nós vamos aqui registrar como que está nosso feijãozinho. Nós podemos fazer um desenho ou colar um feijãozinho aqui. Vocês vão escolher como vão representar, tá? Eu vou fazer um desenho, já vou mostrar para vocês. Nós vamos desenhar aqui o copinho com o feijãozinho lá dentro plantadinho. Daqui 2 dias, vocês vão voltar, olhar o feijãozinho e vão colocar a data aqui e vão desenhar como o feijãozinho está. Ele já cresceu um pouquinho, já saiu a raiz e assim vocês vão fazer até o último dia. E vão acompanhar o feijãozinho de vocês crescendo. Mas lembra, tem que cuidar, colocando um pouquinho de água e deixando no sol. Vamos agora para o primeiro passo dessa experiência. Vamos pegar o nosso copinho e um pedacinho de algodão. Então, aqui, ó, um pedaço assim é suficiente. Vocês vão colocar lá dentro do copinho. E vamos pegar 2 ou 3 grãozinhos de feijão. Ó. Esses feijãozinhos vão aqui dentro. E agora, nós vamos colocar um pouquinho de água. Ó, aqui tem um pouquinho de água e eu vou colocar nos meus feijõezinhos. Ele tem que ficar bem no meio do algodão. Ó, vou colocar a água. Agora, eu vou deixar ele ali tomando solzinho e vou registrar. Vamos pegar o lápis de escrever agora? Então, no dia 30 de maio, foi o dia que eu plantei o meu feijãozinho. Então, eu vou colocar aqui. 30 de maio de 2020, ó. E vou desenhar aqui um copinho representando os meus feijõezinhos. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ó, então no primeiro dia é o feijãozinho lá no meio do algodão.
Aí vocês vão pedir ajuda para o papai e para a mamãe de lembrar, a cada 2, 3 dias, olhar o feijão e registrar na apostila, tá? Então aí vocês vão estar fazendo uma experiência na casa de vocês, observando o crescimento dessa plantinha. Agora eu vou explicar para vocês a tarefa. Eu estou deixando a tarefa hoje, quinta-feira, porque na terça-feira foi o dia que nós confeccionamos a girafinha, vocês lembram? Então, como o vídeo já tinha ficado um pouquinho mais longo, tinha mais coisas para fazer, né, demandava de um tempo maior, eu optei em colocar a tarefa hoje, tá bom? A tarefa vai ser na apostila para casa, essa daqui, lá na página 15, essa página aqui, ó. Hoje nós aprendemos que as plantinhas também nascem bem pequenininhas, né, bebezinho semente, e vão crescendo, 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 até ficarem adultas, igual a gente. Quando você nasceu, você já era desse tamanho? Não, né, você era um bebezinho, primeiro dentro da barriguinha da mamãe, aí você nasceu, o tempo foi passando, foi crescendo, até que você está no tamanho de hoje. Mas você vai ficar desse tamanho para sempre? Não, né? Vocês vão continuar crescendo, crescendo até envelhecer. Por isso que a nossa tarefa hoje é as etapas do nosso crescimento. Vocês vão colocar aqui algumas informações. Está escrito assim: crescer é tão bom. Conforme crescemos, mais coisas aprendemos. Complete a atividade escrevendo o que você fazia quando era bebê e o que você faz agora. Então aqui, ó, tem o desenho de um bebezinho. O que você fazia quando você era bebê? Chorava, mamava, dormia, certo? E agora que você está maiorzinho, com 4, 5, 6 anos, o que vocês fazem? Vocês vêm para a escola, vocês brincam, vocês falam, né? Então a gente vai aprendendo mais coisas quando nós vamos crescendo. Vocês vão escolher algumas coisas e vão escrever aqui o que você fazia quando era bebê e o que você faz agora que você já está maiorzinho. Essa foi a nossa aula de hoje, nível 3. Quantas coisas nós aprendemos hoje, não é mesmo? Conversamos sobre as plantas, sobre as partes da planta, como ela se alimenta, as etapas do crescimento dela, que se parecem com as nossas. Foi uma aula cheia de informações, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Quero desejar um excelente feriado para vocês. Amanhã nós não vamos ter aula porque é feriado. Um final de semana muito abençoado, cheio de coisas legais para fazer. E eu espero vocês aqui segunda-feira para a gente continuar as nossas atividades. Nível 3, um beijo, se cuidem e até segunda. Essa foi a nossa aula de hoje, nível 3. Quantas coisas nós aprendemos hoje, não é mesmo? Conversamos sobre as plantas, sobre as partes da planta, como ela se alimenta, as etapas do crescimento dela, que se parecem com as nossas. Foi uma aula cheia de informações, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Quero desejar um excelente feriado para vocês. Amanhã nós não vamos ter aula porque é feriado. Um final de semana muito abençoado, cheio de coisas legais para fazer. E eu espero vocês aqui segunda-feira para a gente continuar as nossas atividades. Nível 3, um beijo, se cuidem e até segunda.